Sejam muito bem-vindos, meus amigos e meus irmãos, a mais uma live da nossa série de lives Mídia Simples e Descomplicada para a sua igreja. E hoje a gente vai falar sobre conheça o estilo da sua igreja, conheça a identidade da sua igreja e acerte na comunicação através dela. Eu sou Hugo Anastácio, da Plan Produções, e estamos juntos aqui nessa série de conteúdos para facilitar e simplificar a mídia da sua igreja. O primeiro ponto e o ponto principal, gente, é o que eu sempre vou falar sobre isso, e não existe como a gente separar estas duas coisas. O propósito de trabalharmos neste departamento de mídia da nossa igreja. Propósito principal: conseguir levar o nome de Cristo, o bom nome de Cristo, ao maior número possível de pessoas. Este tem que ser sempre o nosso propósito principal. Tem que ser o nosso foco, o nosso alvo é trabalhar em prol disso. Como assim, Hugo? Eu vou trabalhar fotografando na igreja, e como que eu consigo fazer isso? A partir do momento que eu conseguir captar uma imagem de maneira que aquele irmão meu que estava no momento de oração, no momento de louvor, que estava ministrando a palavra, e que eu consiga trazer uma imagem dele que transpareça o que ele está sentindo naquela hora, a paz que ele está sentindo, né, o regozijo que ele está sentindo naquele momento, eu estou sim levando o nome de Cristo às outras pessoas. Por quê? Porque as pessoas que verem aquela imagem, que visualizarem aquela imagem, elas vão ter vontade, elas vão ter um desejo de também sentir aquilo, de ter aquilo também, de viver aquilo ali, né? Falar, poxa, aquilo ali parece ser algo tão bom para aquela pessoa, aquilo ali pode ser algo bom para mim também. Então, com entre aspas, uma simples fotografia, você consegue sim levar o nome de Cristo a outras pessoas. A partir do momento que você tem este foco principal, né? Que você vai atrair as pessoas para estarem ali e viver aquilo que você vive, aquilo que você sente, para estarem dentro da igreja ou para assistirem um outro evento, um culto, né? Enfim, para receberem a palavra de Deus, independente da forma que seja. Então esse é o nosso ponto principal, é o nosso foco principal dentro do departamento de mídia de uma igreja. Outro ponto: como trabalhar sem ter dinheiro nenhum. Como trabalhar sem ter verba alguma para investir no departamento de mídia da minha igreja. É muito simples. Cadê aquele aparelhinho, Priscilinha? Priscilinha está aqui me acompanhando, tá, gente? Está aqui atrás das câmeras, atrás do computador. E ela vai pegar um aparelho aqui pra gente que é excelente para se trabalhar quando não temos dinheiro, não temos verba para investir no departamento de mídia da nossa igreja. Hugo, eu não consigo começar, eu não vou ter como começar os trabalhos porque a gente não tem dinheiro para comprar uma câmera, a gente não consegue comprar uma mesa de corte, enfim, a gente não tem grana para fazer nada, Hugo, para comprar nada na nossa igreja. Tá aqui, eu apresento para vocês o aparelho que vai substituir tudo isso, ok? Esse daqui é um Samsung J5, né? Mas não necessariamente um aparelho como esse. Eu falo para vocês de um simples celular. A pastora Simone tá falando aqui, Piscininho, que trabalhar sem verba, você é especialista. É isso aí, né, pastor? A gente vai sempre dando um jeitinho, mas o trabalho não pode parar, gente. A gente não pode interromper os trabalhos, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, gente, com um simples celular, você consegue fazer um trabalho de excelência para sua igreja. Há 10 anos atrás, quando eu iniciei, realmente a gente não tinha celular com a qualidade que a gente tem hoje, com a capacidade que a gente tem de produção hoje dentro de um aparelho desse. Mas hoje eu te digo que você não precisa de verba para investir no departamento de mídia da sua igreja. Por quê? Se você colocar a mão no seu bolso, você tira o seu celular e você já consegue fazer uma produção. Você consegue produzir artes gráficas bem feitas no seu celular. Você consegue produzir fotografias bem feitas e editá-las no seu celular. Você consegue produzir vídeos bem feitos e editá-los no celular. Ou seja, você não precisa desprender dinheiro para iniciar este trabalho dentro da sua igreja. Se você ainda não tem um trabalho desse na sua igreja, se você está querendo iniciar ou se você já tem alguma coisa e quer aprimorar, às vezes falta mais equipamentos, mas este celular vai te ajudar. Hoje eu acabei de postar nesse exato instante um videozinho curto que eu fiz agora no nosso culto. A gente acabou de sair do nosso culto online na Cadevre, aqui em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Pastor Reinaldo Silva Dias, já faça a propaganda completa, né? Quem quiser assistir, AD Cadevre, são os nossos canais nas redes sociais. Mas eu fiz um vídeo lá hoje, um vídeo bem curtinho,
de 25 segundos, que eu captei o coro de um hino, o coro de uma música, um pedaço de coro de uma música cantado por um dos nossos pastores. Eu captei esse coro 2 vezes, de posições diferentes, e eu fiz uma edição. E tá lá, um videozinho básico, bem feito, e que leva a palavra de Deus para várias e várias pessoas. Nós vamos atingir, com esse vídeo aí, nós vamos atingir mais de 1.000, 2.000 pessoas, se bobear, com tráfego orgânico, sem precisar investir verba. Se eu não tivesse nada hoje na igreja para transmitir os cultos, nós temos alguns equipamentos lá, mas se eu não tivesse, gente, com o celular, hoje eu trabalhei e fiz fotografia, fiz as nossas postagens, fiz a live do Instagram, foi através de um celular que ela foi feita. Eu produzi esse vídeo através de celular, eu produzi fotografias através de celular, eu fiz as postagens através de celular, ou seja, sem desprender dinheiro, sem precisar de gastar dinheiro na sua igreja, você consegue sim fazer um trabalho e fazer um trabalho bem feito. Postei na Plan Produções, né, Priscila? Agora à noite também, na rede da Plan Produções, no Instagram da Plan Produções, eu postei um vídeo que eu fiz de 1 minuto também para a Cadevre há umas 2 ou 3 semanas atrás. Hoje eu postei ele nas redes da Plan Produções, depois você dá uma olhadinha lá também. Um vídeo 100% feito no celular, tá? Eu fiz as captações no celular, nós utilizamos 2 celulares naquele dia, porque a Priscilinha ainda fez a captação de uns trechos de making off para mim, depois eu vou editar esse vídeo também e coloco aí, mas fiz a captação, fiz a edição todinha dentro de um celular e, consequentemente, fiz a postagem também dentro de um celular. Então, gente, não precisa de verba para você iniciar esse trabalho, para você dar continuidade a esse trabalho, para você aprimorar uma coisa ou outra, para você aumentar o seu trabalho. Você não precisa investir verba, dinheiro. Você precisa, sim, de 3 coisas muito importantes. O seu celular, óbvio, com uma câmera e sinal de internet. Aqui a gente fala de um item que a gente precisa. A gente precisa de criatividade, ou seja, aquela capacidade ali mesmo que Deus tem te dado, né, inteligência e sabedoria para conseguir trabalhar. Então eu coloquei isso aqui como uma palavra chamada criatividade, que é o que a gente precisa. E a gente precisa de tempo, a gente precisa investir o nosso tempo, a gente pode não precisar de dinheiro para iniciar esse trabalho. É claro que com o passar do tempo, as coisas vão melhorando, os resultados começam a ser atingidos, o seu pastor, o seu líder começa a ver o resultado que aquilo ali está tendo e consequentemente, começa a querer investir para aprimorar, para melhorar, para ampliar os trabalhos. Mas iniciar os seus trabalhos ou até aumentar os seus trabalhos, né, quando você já tem alguma coisa, você consegue fazer sem investir mais dinheiro. Você consegue fazer com o seu celular, com criatividade e com tempo. Investir tempo, porque a gente precisa de tempo para criar os conteúdos, para editar um arquivo, para editar uma fotografia, para escrever um texto legal, entendeu? Porque seja algo atrativo, para a gente conseguir levar o nome de Cristo, para a gente conseguir atrair as pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus para as nossas redes sociais, consequentemente para as nossas igrejas e por aí vai. Mas hoje a gente entra no nosso tema. Conheça o estilo da sua igreja e acerte na publicidade, na comunicação da sua igreja. Como assim, Hugo? Conhecer o estilo da sua igreja? A gente tem estilos diferenciados, gente. Então a gente tem formas diferenciadas de trabalhar. A gente precisa atingir um público correto. Por que público correto, Hugo? Existe o público errado? Não são todas as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus? Sem sombra de dúvida. A gente não está questionando isto, a gente não está levando para o lado teológico da coisa, tá? A gente está sendo técnico e objetivo. Vou dar um exemplo muito prático para vocês. Se um jovem de 20 anos é uma pessoa que é apaixonada por rock and roll, que gosta de muita agitação, de muita badalação, eu estou transmitindo isso para ele através das minhas redes sociais. Eu fiz muita foto bem escura,
utilizando muitos pretos que a gente fala nas edições de fotográfica, muito contraste e tudo. E eu tô ali há meses e meses transmitindo esse tipo de comunicação para as minhas redes sociais, dentro das minhas redes sociais. No entanto, isto é na verdade um desejo meu, é uma vontade minha, ou é algo que eu também gosto, né? Mas na verdade a minha igreja é uma igreja mais calma, digamos assim, é uma igreja tradicional, né? E a gente, na verdade, lá na igreja, a gente não tem esse tipo de movimento dos jovens, a gente tem os estudos bíblicos que são muito bons na nossa igreja, a gente faz piquenique, mas na minha rede social eu estou comunicando como se a gente fizesse conferências com jogo de luz e etc. Gente, neste sentido técnico, eu estou atraindo um público errado. Por quê? Quando esse jovem for atraído pela minha rede social e for para a minha igreja e começar a gostar das minhas redes sociais e começar a visitar e tudo, ele vai ver que ali não condiz com o que estava sendo mostrado, estava sendo divulgado nas redes sociais da minha igreja. Então, consequentemente, ele pode sim se adaptar e mudar, é claro, é óbvio que pode, eu não estou trazendo para o âmbito teológico, repito isso aqui, tá, gente? No entanto, se a gente for analisar tecnicamente, eu estou transmitindo algo que a minha igreja não condiz com a minha igreja. Eu não estou passando para o meu público o que eu tenho dentro da minha igreja. Então isto é muito complicado. A gente precisa ter muita atenção, tomar muito cuidado com a forma com a qual nós vamos transmitir. Se aquilo realmente condiz com a realidade da minha igreja. Cada igreja possui um estilo totalmente diferente, uma forma de condução de trabalhos, uma linguagem de comunicação e etc. Então é nisto que a gente precisa se atentar. A gente precisa observar isto sempre, porque senão a gente vai, neste sentido, repito, nesse sentido técnico, nós vamos atrair um público errado. Conhecer quem conduz os trabalhos, gente, é primordial. A gente conhecer o pastor, o padre que conduz aquele trabalho, o líder daquele departamento. Por quê? Essa pessoa, muito provavelmente, ela já tenha uma visão própria, né? Uma visão própria daquele todo, de como ele quer transmitir aquilo ali. Hugo, mas a gente vai necessariamente falar só o que o pastor quer falar e da forma com a qual ele quer falar? Não necessariamente. A gente precisa conhecer ele, conhecer a visão dele de tudo isso e estar em constante troca com ele. Porque a parte técnica, quem conhece sou eu. Quem conhece é você que está aí atrás das câmeras, que conhece essa parte técnica. Então é você que vai passar isso para ele. Beleza, pastor, isso daqui, poxa, está muito legal. Eu vou aprimorar, vou colocar dentro do modelo que a gente está trabalhando na igreja e a gente vai transmitir isso para o nosso público, ok? Então a gente precisa conhecer bem essa pessoa, estar em contato com ela, com essa liderança, digamos assim, tá? Com o pastor, com o padre, com o líder do departamento, com o coordenador do departamento, seja lá como vocês chamam e qual é a área que vocês estejam trabalhando aí na igreja de vocês, ok? Então isso é muito importante. Não deixe de estar em contato sempre com essa pessoa. Aqui o nosso pastor presidente Rinaldo Dias é o meu pastor, é o principal a quem eu preciso me reportar. A nossa pastora Simone Chaves, que é a esposa do pastor Rinaldo, é quem está diretamente conosco nessa área das redes sociais, das mídias sociais da igreja. Então, se eu preciso falar alguma coisa, ou eu vou direto ao pastor Rinaldo, ou em 90% das vezes, né, pastora Simone, eu vou à pastora Simone, porque é ela que já conhece das nossas linguagens e já fala tudo com a gente. Isso está bacana, Hugo, isso está legal, isso daqui a gente precisa aprimorar. Ela traz a maior parte das demandas, ela que traz para a gente. Então a gente tem um contato muito bom, muito próximo, muito legal. E isso facilita o nosso trabalho. Se você está trabalhando no departamento de mídia da sua igreja e ainda não tem este contato, busque esse contato, gente. Busque esse contato com o seu coordenador, com o seu líder, com o seu pastor, com o seu padre. Você precisa alinhar isso, você precisa que eles sintam segurança naquilo que você está fazendo. Mas a gente precisa alinhar isto com essa pessoa. Essa pessoa precisa ter segurança em você, precisa saber que você estará respondendo pelo nome da sua igreja nas redes sociais.
Você é o olho da sua igreja dentro das redes sociais. Aqui tudo o que acontece de coisas técnicas, né, de pedidos de informação, né, a parte burocrática da igreja, nós mesmos já respondemos. Às vezes a gente faz contato com o pastor Rodinei, que é o secretário da nossa igreja aqui, o primeiro secretário da nossa igreja, para buscar informações e tudo. Se vai para o âmbito teológico, a demanda que chega para a gente, na hora eu faço contato com a pastora Simone. Pastora Simone, a gente tem uma demanda nesse sentido e é uma demanda teológica. A senhora pode entrar lá, por favor, para a senhora responder para a gente? Gente, eles precisam sentir essa segurança, precisam saber que você conhece o seu limite, né? Que você sabe até onde você pode ir. Então a gente leva o nosso serviço o máximo possível até onde a gente pode ir, para não trazer problemas, não trazer nada, o mínimo possível, na verdade, né? De situações que sejam pesadas, digamos assim, para as nossas lideranças, mas chega um determinado momento que eu não vou responder em nome da igreja, sendo que é um assunto que não condiz ao que eu estou ali para fazer. Então isso também é muito importante. Isto foi um adendo aqui que eu fiz, né? Abri um parênteses nesse outro assunto aqui, mas é muito importante porque eu estava falando sobre este contato entre você e o seu líder, sobre você conhecer ele e ele também te conhecer. Você sentir segurança nele e saber que você pode caminhar até determinado ponto, porque ele te dá esse aval, né? Porque ele te dá esta carta branca e determinado ponto, dali para frente, ele ter certeza de que você não vai ultrapassar aquela situação, aquele limite, que você vai trazer aquelas demandas para ele quando for necessário. Então, esta é mais uma dica que entrou, que não estava no nosso roteiro não, né, Priscilinha? Mas já entramos aqui, uma boa dica também para você que está iniciando nos trabalhos da igreja, de mídia da sua igreja, ou que quer dar continuidade, aumentar. A gente tem a questão, gente, que temos igrejas tradicionais, temos igrejas pentecostais. Voltando, ou melhor, repetindo, não estou entrando no âmbito teológico, tá? Não estou falando da parte teológica, tá? Mas as diferenças de pensamentos, né, e interpretações teológicas, na verdade, que fazem com que uma seja mais voltada ao meio tradicional, outras para o pentecostal, ok? Possuem liturgias e condução de cultos e trabalhos de maneira diferenciadas. Que foi este exemplo que eu dei desse jovem. Este jovem que é todo para cima e tal, todo agitado, que gosta de rock and roll, que veste preto. Opa, tô de preto, né? Será que eu tô me entregando? Veste muito preto e tudo. E a gente chegar, transmitir este tipo de imagem para ele chegar na nossa igreja e não encontrar aquilo ali, né? Não estou falando teologicamente, tá, gente? Estou falando tecnicamente. Então a pessoa vai chegar lá e não vai encontrar o que ele viu nas redes sociais. Eu preciso conhecer a minha igreja e conseguir mostrar nas redes sociais algo que condiz com a minha realidade. Nós temos igrejas mais modernas, igrejas mais conservadoras. O que nós temos de igreja hoje em dia, que é totalmente preta por dentro, né? É algo tecnicamente muito bom para filmagem, para fotografia, para as igrejas que utilizam jogo de luz e etc. É excelente, já trabalhei em muitas igrejas assim, e é muito bom realmente, mas nós temos as igrejas que são, digamos que mais conservadoras. A gente tem na Cadevre departamento infantil, um departamento imenso, um departamento infantil, trabalhos excelentes. Adolescentes, imenso departamento de adolescentes, excelentes trabalhos. Jovens, excelentes trabalhos de jovens, um departamento imenso. Departamento de mulheres, imenso departamento de mulheres, com muitos trabalhos. Departamento de homens, que eles chamam do departamento de Gideões, excelente trabalho, com muito trabalho para os homens. Enfim, é uma igreja familiar neste sentido, porque atinge diversos focos departamentalizados. Eu acho que eu falei certo. É isso mesmo, Priscila? Departamentalizados. Eu acho que acho que vocês estão com departamentos, com departamentos diferentes para cada foco. Foco nas crianças, foco nos adolescentes, foco nos jovens, foco nas mulheres, foco nos homens e por aí vai. Foco nos idosos,
Agora, dentro do departamento das mulheres, surgiu um outro departamento, como é que é o nome, Priscila? Que tá buscando os idosos e tudo. Florescer, departamento Florescer, acabei de lembrar aqui. Então, acabei de lembrar não, a Priscila que me lembrou, vocês viram, né? Mas o Florescer, que está buscando trabalho com pessoas mais idosas e tudo. Mas o que eu quero dizer com isso? Isso é uma igreja familiar, digamos assim. Tem departamentos para atingir com excelência todos os pontos de uma família. Eu posso ir para lá com a minha família, que eu tenho minha mãe que é mais idosa, que eu tenho filho. Não tenho filho, gente. Isso aí foi brincadeira. Mas quem tem filho, quem tem criança, jovem, adolescente, que a família toda vai ser atingida. Eu preciso comunicar isso. Eu preciso mostrar que a gente tem culto da família. Eu preciso mostrar que a gente vai ter o trabalho das crianças, igual agora, por exemplo, no online, o tio Marcos, que é o presbítero Marcos, né, que a gente conhece como tio Marcos ali das crianças, que é responsável pela UCADEV, já criou um canal online. Na hora que ele criou, que ele me mandou, eu já joguei isso nas nossas redes. Opa, vamos criar um canal online agora para as crianças que a gente não tinha. Então eu preciso comunicar todo o trabalho que a gente tem, e esse trabalho engloba toda a família. Uma pessoa que vier para cá, né, que tenha pai e mãe idosos, que tenha adolescente como filho adolescente, que tenha criança, ele sabe que ele vai chegar aqui e todas as áreas estarão sendo comunicadas, ele vai saber disso. Isso vai transparecer nas mídias da minha igreja. A partir do momento que eu postei lá, culto da família, e que eu posto uma família completa lá, eu já estou comunicando isso na minha igreja de uma forma sutil, de uma forma clara e sutil. Agora, se eu estou participando de uma igreja jovem, de uma igreja 90% jovem, ela ser aquela igreja, por exemplo, que eu falei, do jovem que procura, né, algo mais dinâmico e tudo, e 90% do público dela ser realmente um público jovem, eu preciso fazer essa comunicação diferente. A United, né, a Priscila está me lembrando aqui, que é um exemplo de uma igreja jovem, né? A comunicação dela é muito jovem e, pelo que a gente acompanha ela, é uma igreja que tem a maior parte dela constituída por jovens. Então, são exemplos diferentes de comunicação que a gente precisa ter e se atentar para isso. Volto aqui a essa questão, para a gente não fazer a comunicação, entre aspas, enganosa, para o público saber da realidade o que se passa ali. Isso vai te ajudar a fazer uma comunicação correta para a sua igreja. Então, seguir este estilo da sua igreja. Se eu, por exemplo, sou de uma igreja batista tradicional, tá? E eu sou influenciado porque eu, particularmente, gosto muito da comunicação de uma igreja neopentecostal e eu gosto muito da comunicação deles, eu gosto muito das redes sociais deles. Se eu sou influenciado por isso, eu vou trazer uma comunicação errada para as redes da minha igreja. Seja fiel a este estilo da sua igreja, ok? Não apresentar algo que as pessoas não irão encontrar nela. Acho que a gente resume hoje, né, Priscila? Justamente com isso. Ser fiel àquela identidade, né? Até falando de identidade, na comunicação, gente, nessa parte de comunicação, da gente não errar essa comunicação, a gente precisa falar sobre, um pouquinho aqui bem rápido, sobre a identidade visual da igreja, né? A identidade visual da igreja dentro das redes sociais. O que a gente vai passar, né? Através das cores que a gente escolher, né? Das fontes que a gente utilizar. Então isso a gente precisa ficar atento, a gente precisa sim buscar referências, né, no meio que a gente quer trabalhar, ou seja, no nosso meio das igrejas, a gente precisa buscar referências para a gente saber o que realmente vai comunicar com o que eu preciso passar, com o que está de acordo com o estilo, com a identidade da minha igreja e também aquilo que está de acordo com a identidade visual que eu preciso criar. Isso vai te ajudar a produzir com maior qualidade e para ser muito mais produtivo nas suas produções, né? Digamos assim. Por quê? Conhecer a sua igreja te ajuda a comunicar diretamente com um público que vai se identificar realmente com a sua igreja. E é isso que a gente precisa fazer. Gente, lembrando,
o foco principal do departamento de mídia da sua igreja. Você que está trabalhando, se você é único aí, se você é o departamento de mídia da sua igreja, então o que você tem que ter à mente, sempre, constantemente, através do meu trabalho, eu preciso levar o nome de Cristo às pessoas que estão fora dessas quatro paredes. Isso tem que ser o principal. Isso eu vou bater nessa tecla todos os dias, em todas as lives, início e fim. Esse tem que ser o nosso foco principal. Compartilhem, por favor, as nossas redes sociais, mídia simples e descomplicada na sua igreja, que você consiga comunicar com clareza, com transparência, com ausência de recursos, como a gente já falou aqui esses dias, né? Mas consiga comunicar a mensagem da cruz, levar Cristo para o maior número de pessoas possível através da mídia simples e descomplicada da sua igreja. Muitíssimo obrigado, Deus abençoe muito vocês e até a próxima!